E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Moisés Medeiros, sou responsável pela indústria de telco e mídia na Oracle. Agradeço a oportunidade aqui de ter todos vocês com a gente, que estão interessados em saber mais sobre a indústria de telco, que é a indústria que está sofrendo uma transformação gigantesca aí com 5G. E a gente trouxe alguns convidados aqui super relevantes aí na indústria aqui do Brasil com a gente. A Ana Matara aqui, amiga, tendo algum tempo aqui na TIM, enfim, é CIO da TIM, e está fazendo uma transformação bem bacana. E o Paulo Tavares, que é o MD aí, responsável por essa transformação advinda do 5G aí na Accenture. Bem-vindo aí, pessoal. Obrigada, Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Obrigado, Moisés, prazer também. Vamos lá, então, posso começar? Vamos lá, Paulo, vai Então, contigo. vamos lá. Bom, deixa eu começar aqui me apresentando. O Moisés já falou meu cargo na Accenture. A gente lidera, né, a área de 5G e redes na Accenture, o que é uma coisa muito interessante. Em algum momento, a Accenture olhava para redes como uma caixinha separada e depois de tudo que o 5G construiu, né, e de reputação, vamos colocar assim, como oportunidade de negócio para as indústrias, se transformou em uma área cross-indústrias. Então, bom, voltando aqui, eu sou o Paulo, eu tenho olhos castanhos, cabelos curtos, muito grisalhos, para não dizer quase branco. Estou usando uma camisa predominantemente cinza, um pouquinho bege, mas predominantemente cinza. Estou sentado aqui no meu escritório de casa, né, e usando um fundo de tela que está escrito 5G Living Beyond Connection, que é o nosso tema de hoje, tá? Muito bem, tentando passar aqui a apresentação, está travado, mas o importante é o seguinte, a Accenture olha hoje para o 5G como a gente olhava para a internet, para a revolução da internet no final dos anos 90. Por que isso? Quem aqui é um pouquinho mais cabelo grisalho como eu, vai lembrar que nos anos 90 a gente acessava a internet fixa, principalmente, usando internet de escada, né? Aqueles modemzinhos, né? Barulhinho característicos, né? E a gente acessava a internet, a gente conseguia enviar um e-mail, começamos a ter os primeiros navegadores, né, Netscape, Mosaic, começamos a acessar a internet, mas ali havia uma questão que a gente olha para lá, principalmente para o final dos anos 90, e começa a pensar o que está acontecendo agora, e eu vou explicar. Para quem trabalhava naquela época com internet, lembra que as centrais telefônicas, né, elas foram construídas exclusivamente com o objetivo para trafegar voz, fazer uma chamada de voz, telefone fixo. E aquilo partia-se de um pressuposto, Moisés, que uma chamada ia ter uma duração média de 180 segundos. E isso é importante, porque algumas pessoas faziam chamadas um pouco mais longas, outras faziam mais curtas, mas o tempo médio de retenção, isso direcionava o projeto, né, a projeto de capacidade de uma central telefônica, eram 180 segundos. E o que aconteceu quando a internet começou a surgir, começou a ter a pressão, né, por maior utilização? As pessoas ficavam penduradas na internet, naquela central telefônica, por horas, né? Muitas horas. Você tinha ali até o pessoal que ficava a noite toda, né? Um pulsozinho de 14 centavos, pendurado a noite inteira. Então, alguém ali começou a olhar para aquele uso e para aquela infraestrutura que existia para consumir as aplicações de negócio da época e falou, cara, isso aqui não vai funcionar, porque isso não foi feito para isso, né? Essa rede foi feita para uma chamada de voz. E estão acontecendo dois problemas. Primeiro, que quem quer usar uma chamada de voz não consegue nem tom de Sky, não consegue fazer uma chamada. E segundo, que quem quer utilizar a internet não consegue ter acesso a aplicações maiores. E quando foi chegando ali no final dos anos 90, alguém falou, olha, a gente precisa desassociar isso. Não é que não seja possível utilizar a rede, a infraestrutura que existe hoje, né, para a internet, mas é preciso criar uma rede para esse fim. Uma rede de dados, né, uma rede digital, e assim começaram a surgir as primeiras redes IPs, né, as conexões XDSL, né, a DSL foi a primeira, depois VDSL, etc. E hoje, avançando um pouco, a gente vê como foi essa disrupção. Quer dizer,
existia infraestrutura para fazer algumas coisas que eram possíveis? Existia. Tinha aquela turma que falava, não, continua com isso aqui dá, não precisa investir? Tinha, sempre vai ter, né? E existia oportunidade reprimida, né, para novas aplicações de negócio? Existia. Quando a gente avança um pouco, né, olhando agora para a internet móvel, do 1G para o 2G, para o 3G, para o 4G, a gente vai vendo essa evolução da mesma forma. A diferença é que até o 4G, o objetivo das redes eram efetivamente a comunicação usuário-usuário. É possível fazer com 3G, com 4G, 3G, até 2G, olhando as maquininhas de cartões lá atrás, é possível fazer comunicação com máquina? É possível. As operadoras fazem, a Ana vai falar um pouco do que a gente faz com 4G hoje, que é fantástico. Mas o 5G, ela é a primeira tecnologia de rede móvel que foi projetada e pensada para atender a indústria, para atender aplicações de missão crítica. E isso é muito importante, porque assim como a gente olhava para a internet no final dos anos 90, era possível consumir aplicações, mas quando alguém parou e falou, vamos criar uma rede com o objetivo único disso, veja o que aconteceu com a internet e com aquilo que a gente tem hoje. Lembrando que muitas coisas que a gente desenvolveu na internet fixa foram até levadas para o móvel. Mas, de fato, o que existe, né, no 5G de diferente que todo mundo fala, ou todo mundo já está cansado de saber? Olha, existem muitas coisas, mas nós gostamos de colocar aqui 3 delas, né, essas 3 primeiras, como sendo os atributos principais do 5G, ou as moedas, né, a forma como o 5G vai ser monetizado. Então, a primeira, sem dúvida, é a velocidade. A gente costuma brincar que a gente sempre, para cada tecnologia, procura um killer application, né, uma aplicação matadora. E a gente fala que talvez a aplicação matadora para o usuário, né, o B2C, seja a falta de paciência. A gente quer sempre mais velocidade, quer trafegar mais e mais rápido. Então, esse killer application não tem erro. Todas as novas tecnologias que evoluem para mais velocidade, elas têm espaço e o 5G não é diferente. Então, uma rede 100 vezes mais rápida, sem dúvida, já traz ganhos diretos. Mas os próximos atributos são realmente os atributos que a gente entende que, inclusive combinados com o primeiro, que é a velocidade, é aquilo que faz o 5G ser absolutamente diferente das outras tecnologias e traz essa capacidade de disrupção. O segundo atributo que a gente diz é a quantidade de conexões. Então, quando você olha para a capacidade do 5G conectar 1 milhão de dispositivos por quilômetros quadrados, você começa a abrir a cabeça e pensar, puxa, um Smart City, né, uma cidade inteligente inteira, uma lavoura do agro inteira, várias plantas, um distrito industrial conectado, quer dizer, começa a pensar em uma proporção de dispositivos conectados que nunca ninguém pensou, né? E o último atributo, que a gente entende que é a terceira moeda mais marcante, é o tempo de resposta da rede, que todo mundo chama de latência, mas é o tempo, né, que a rede demora para responder. E aí a gente olha a capacidade do 5G e sai desse número de 50, 80, 100 milissegundos que as redes entregam hoje, para alguma coisa abaixo de 5 milissegundos e até abaixo de 1 milissegundos, dependendo da arquitetura que você construa, né, da capacidade de levar edge computing, reduzir a distância da rede do processamento da rede até o usuário. Então, isso realmente começa a habilitar casos de usos em tempo real, né? O MIT mostrou que o ser humano, em um momento de muita adrenalina no sangue, se você tem que decidir virar seu carro para a direita ou para a esquerda, você não faz isso mais rápido do que 40 milissegundos. Então, 5 milissegundos, 1 milissegundo é tempo real mesmo, é cirurgia, né, remota, não carros autônomos, é uma situação de casos de uso de segurança em uma indústria que precisa responder imediatamente, parar uma máquina, ligar uma máquina, afastar uma pessoa de algum lugar não autorizado. Então, esse conjunto, né, de atributos novos do 5G, e aí você olha aqui, confiabilidade, segurança, capacidade de qualidade, análise e gerar insights de rede, tudo vem a reboque da digitalização da rede, tá? Mas vamos falar a verdade. O mundo e as operadoras, né, hoje a gente tem aí aproximadamente 72 países no mundo com 5G, mais de 1.900 cidades, né, que o 5G está presente, em um ritmo de ativação extremamente rápido. Em 2021, segundo a Viave, a ativação de rede 5G foi aproximadamente 2 cidades por dia.
A gente olha o 5G com potencial econômico incrível. E a Accenture conduziu uma pesquisa com mais de 2.500 executivos de negócio e de tecnologia globalmente. E a gente chegou com... A pesquisa é longa, mas eu pensei aqui alguns dados interessantes. O primeiro é que o potencial de adição ao PIB americano até 2025 é de 1,5 trilhões de dólares. 1,5 trilhões de dólares é um PIB do Brasil, né? Mais que o México, em adição, né, ao PIB americano. Na Europa, isso na casa de 1 trilhão, né, de euros, né, até 2025. Posições de trabalho, potencial de 16 milhões de novas posições de trabalho nos Estados Unidos, que são derivados do 5G diretamente ou da cadeia, em trabalhos temporários ou full-time. Esse multiplicador de 2,8 vezes, isso é interessante, o Brasil tem um potencial grande. O que significa isso? Que a cada uma posição, né, cada uma posição gerada em ICT, né, em comunicação e tecnologia, 1,8 novas posições vão ser geradas na cadeia associada, direto ou indiretamente, ao 5G. Um outro dado muito interessante e que tem muito a ver também com os últimos 2 anos, né, que a gente passou, os últimos 3 quase, né, mas 2 anos mais fortes do período da pandemia, é que aquelas empresas que apostaram já inicialmente, né, os early adopters de 5G globalmente, e aqui muito focado na Ásia e Estados Unidos, né, onde realmente o 5G deu um passo adiante antes da gente, tiveram 2,5 vezes mais crescimento de receita do que aqueles que não investiram em 5G. E por que isso? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no próximo slide. Mas por que isso? Porque elas apostaram na digitalização, né? Uma coisa que todo mundo fala, que a digitalização aumentou muito na pandemia, é verdade, mas mais do que isso, existe uma outra componente, que é a adoção de soluções digitalizadas, que muitas vezes já existiam, só precisava realmente de acesso, de conectividade. Então, soma as soluções que já existiam, como home banking, enfim, aplicativos de care das operadoras, né, e opções que já existiam, a adoção foi muito grande. Então, o crescimento de receita de quem investiu em digitalização e já deu passo para o 5G, principalmente na indústria, foi bem mais relevante. E mais da metade dos executivos que a gente conversou, eles enxergam que o 5G traz mais valor, não sozinho, mas associados a que a gente chama de megatrends, né, de tecnologias já disponíveis, inclusive, como cloud, como AI, como IoT, como Edge, etc. E aonde está, né, Moisés, esse valor? É alguma coisa muito nova? É rocket science? Não, não é. Esse valor já está na indústria, não é? Quando a gente olha para os problemas que as indústrias já possuem, do ponto de vista tanto de top line, né, tanto de dificuldade de receita, quanto de bottom line, de investimento de CAPEX, OPEX, os problemas estão aí, né? Então, quando a gente começa uma jornada para olhar como trazer valor com o 5G, a gente não reinventa a roda, a gente olha para o problema real de negócio da indústria. Eu preciso reduzir o lead time, preciso reduzir retrabalho, preciso diminuir o risco, né, de problema de qualidade ou de segurança do trabalhador. A gente começa a combinar soluções que a gente tem hoje disponível, né, no portfólio, e por isso muitas vezes a gente começa, inclusive pelo 4G, mas a gente expande e destrava as novas oportunidades com casos de usos que ou não existem ou que não tem escala, né? Que a gente precisa de uma tecnologia habilitadora melhor para conduzir a escala. E isso se desdobra, obviamente, no potencial por indústria. Então, quando você olha aqui, linha a linha, né, esses casos de usos por indústria, a gente vê algumas ali, como manufatura, que é cross-indústrias, a própria indústria de ICT, atacado, varejo, como sendo aquelas que tem mais possibilidade de trazer oportunidades em cima do 5G, porque são aquelas que, via de regra, são as que buscam a indústria 4.0 e aquelas que querem investir em digitalização de uma maneira mais rápida. Então, a jornada, né, para a inovação do 5G para a indústria, ela sempre começa, efetivamente, em uma parceria com um provedor de conectividade, como a gente fez com a TIM no projeto da Stellantis, acho que a Ana vai falar,
traz o nosso conhecimento de indústria mesmo, de integração de sistema, e parceiros de ecossistemas, como a Oracle, para trazer nuvem, para trazer soluções e aplicações que vão efetivamente, quando combinadas, construir uma solução de negócio para o cliente. Então, eu vou fazer uma pausa por aqui, passar para a Ana, e depois a gente pode voltar com mais alguns pontos. Muito legal, Paulo. Muito bacana aqui. Eu acho que aqui um ponto o quanto a gente é um enable 5G, mas a gente vem discutindo muito que sem uma aplicação, sem um desenvolvimento de um business case, uma aplicação em cima do 5G, a gente não rentabiliza absolutamente nada, né? Então, assim, daquilo que está sendo provido. E outro ponto que está todo mundo discutindo é o quanto de benefício para o end user. Ele está falando de B2B, eu sei que com certeza a gente vai ter um ganho grande, mas aí talvez o B2B2C, né? Mas o B2C ali, o consumidor final, não sei o quanto vai se rentabilizar e vai se conseguir. Eu acho que é uma grande evolução para a indústria realmente, né? Acho que esse é o ponto aí. Ana, quer falar um pouco aí também do ponto de vista de uma grande telco? Sim. Pessoal, mais uma vez, obrigada. Meu nome é Auana, eu sou CIO da TIM no Brasil. Eu estou vestindo uma blusa preta, tenho pele branca, estou usando um batom bem vermelho, porque eu sou torcedora do Flamengo, né? Então, preto e vermelho, por isso. Tenho cabelo escuro também. E vim aqui falar um pouco, complementar um pouco do que o Paulo já trouxe como perspectiva, né? Eu acho que o Paulo colocou alguns pontos aqui que são chaves, e eu vou contar um pouco a nossa trajetória aqui dentro, né? Hoje, quando a gente estava discutindo sobre o painel, inclusive, né, a gente não está falando de futuro, né, a gente já está falando de presente, quando a gente fala do 5G, né, a gente já está falando de presente e a gente está falando de uma transformação na sociedade. O Paulo trouxe a revolução da internet, eu concordo totalmente com ele, de fato, a gente com 5G vai ter uma disrupção. E essa disrupção, ela não vem só por causa do 5G, né, ela vem nesse ciclo virtuoso. O 5G é um grande habilitador, mas tem outras tecnologias que estão já disponíveis no mercado e que, combinados ao 5G, vão transformar essas experiências, seja no B2B como no B2C. Né? Eu vou trazer aqui um exemplo da cloud, por exemplo, né? Assim, a combinação do 5G com cloud, ela nos traz uma possibilidade de resolver problemas que hoje existem, né, de clientes, sejam B2B ou experiências que querem ser vividas por clientes B2C, que hoje a gente não consegue resolver, com o uso do Edge Computing. Então, para nós, é uma oportunidade de inovar, que é resolver problemas reais de pessoas reais, rentabilizar e criar uma nova experiência na sociedade, trabalhando no que a gente chama de ecossistema, né? Então, não é mais só a operadora fornecendo uma conectividade, né, e nenhum provedor de uma aplicação resolvendo um ponto específico do cliente. É um conjunto ali de atores trabalhando para transformar uma experiência, seja de uma empresa, de uma indústria, seja de um cliente final. Hoje, a gente já tem, eu vou pegar um exemplo aqui, né, com 4G, a gente já hoje habilita uma série de casos de uso que são extremamente interessantes e transformam a indústria, né? Se a gente for falar do agro, por exemplo, desde 2018, a gente tem uma parceria estratégica, participa de um grupo que chama Conecta Agro, que hoje tem mais de 30 empresas, onde a gente trabalha já com esses parceiros, criando soluções de logística, né, de controle do solo, né, usando o Narrowband IoT, usando o nosso 4G, para resolver problemas dentro dessa indústria. Quando a gente fala do 5G, a gente está falando, como o Paulo falou, né, de menor latência e uma maior velocidade. Então, a gente começa a desbloquear ou ter a possibilidade de escalar de maneira exponencial uma série de casos de uso que hoje a gente não conseguiria fazer com a qualidade necessária. E aí vem o tema da aplicação de missão crítica, né? Tanto de missão crítica, que é algo que vai ser, de fato, transformador, quanto escalar casos de uso que hoje a gente já faz com 4G, né? Seja no agro, no automobilismo, ou enfim, outras indústrias que a gente consegue pensar em N indústrias para isso. Se a gente falar, por exemplo, de um caso de uso, a gente, na Stellantis, tem uma aplicação bem interessante, onde a TIM, junto com a Accenture, usando o cloud,
a gente, dentro da linha de produção, colocou uma aplicação que analisa o carro que está passando pela linha de produção, através do número de chassi, né, e através da configuração e outras características do carro, ela decide, né, a plaquinha que vai colar ali na traseira do veículo. É uma atividade que era feita por uma pessoa, é feita por um algoritmo de AI, que tem um nível de assertividade muito alto, numa velocidade, né, que é extremamente relevante e muda o jogo para a indústria, né, porque a gente montou ali uma rede privada 5G, ou seja, a gente consegue criar essa rede privada 5G para aquela indústria, automatizar um processo que antes era feito manual e trazer uma velocidade e uma qualidade maior. A gente está falando do uso do 5G com a cloud e com AI na ponta, né, transformando completamente ali a linha de produção. Pode parecer um caso simples, né, mas é um caso simples que traz maior velocidade, maior qualidade, redução, né, de custos, uma eficiência para o cliente, porque uma vez que a gente erra, né, quando se erra a colagem do adesivo ali no fundo do veículo, às vezes você tem que parar a linha de produção, você tem que repintar o veículo todo, né, então tem um custo para a montadora que é um custo alto. E hoje a gente consegue resolver isso com uma aplicação simples. Então, trazendo uma outra fala, né, o 5G ele vem com uma possibilidade de tanto a gente escalar casos de uso que a gente já tem hoje, né, então, escalar o uso de IoT, escalar o uso de inteligência artificial na ponta, e ele combinado com outras tecnologias como a nuvem, e aí a gente fala bastante de edge computing, isso é algo que vai transformar muitas indústrias, certamente. A gente fala de uma possibilidade de não só a missão crítica, mas de trazer uma qualidade, uma eficiência para as indústrias muito grande. Essa eficiência retorna em quê? Em dinheiro para inovação, né? Em criação de novos trabalhos, o Paulo estava falando, né, sobre os números da pesquisa da Accenture, né? A criação de novas posições, o crescimento de receita, isso tudo acontece nessa lógica desse ciclo virtuoso, aonde você está próximo do cliente, entende o problema que é real, que existe, e usa as tecnologias para endereçar aquele problema e alavancar os resultados. E aí, mais uma vez, estamos falando também de trabalhar juntos, né? Eu gosto bastante de lembrar disso, porque a gente vem vivendo isso quando a gente fala do B2B, e acho que com 5G isso vai ser bastante escalado, que é o trabalhar no ecossistema, né? Não existe uma pessoa sozinha fazendo aquela transformação. A gente vê nós, como operadora, com parceiros de tecnologia como a Oracle, né? A gente tem vivido isso bastante no nosso dia a dia, como a Accenture também, junto do cliente, entendendo o problema e trazendo uma solução, né? E inovação é isso, né? Eu vou trazer uma fala também do MIT, inovação é resolver problemas reais de pessoas reais. Então, às vezes é um processo que já existe de controle de solo, ou às vezes é um processo que já existe de controle da frota, da logística, nos caminhões ou ferroviária, e que a gente, com a cloud, junto com 5G, vamos conseguir trazer um resultado muito maior para o cliente, vamos conseguir colocar no ar casos de uso que hoje a gente não consegue colocar, ou que a gente consegue e não traz a eficiência que a gente pode trazer. Então, no B2B, acho que não existe dúvidas, né? Existe um novo momento que vai transformar as indústrias. Esse ciclo virtuoso vai acontecer, a gente já vê ele acontecendo em algumas indústrias, eu posso citar aqui a automobilística e citar a indústria do agro, que a gente vive muito de perto ali na TIM, essas duas, né? E a gente vê já os resultados. A gente vê os resultados, a gente vê a criação de novas posições, a gente vê dentro de casa também a gente se transformando, né? Mudando o perfil das nossas pessoas, e a gente vê no cliente ele abrindo a possibilidade para inovar, encontrando novos problemas para serem resolvidos, né? E eu acho que isso vai transformar a sociedade. É um ponto que a gente falou aqui antes, né? Isso vai transformar a sociedade. Quando a gente pensa no B2C, né? Sem pensar no B2B, B2C, mas a gente pensa também no B2C, o 5G vai ser aquela diferença entre quem vai gritar gol primeiro, né? Então, de fato, é uma diferença grande, né? Onde você tem ali sem fio uma conexão de altíssima velocidade. Então, a gente fala muito de gaming, a gente fala muito de esporte, a gente fala muito de educação, né? O ramo da educação à distância. O 5G vai desbloquear um potencial incrível, e isso traz acessibilidade, isso traz transformação
né, para a sociedade como um todo. Então, a monetização ela vai vir a rebote. Né? A monetização vai vir a rebote. Eu acho que os casos de uso do B2B vão alavancar a gente investir e acelerar o investimento no 5G e nas tecnologias. O B2C vai vir a rebote com as novas experiências que vão ser criadas através desse ecossistema das tecnologias juntas, dos parceiros trabalhando junto. Eu não tenho dúvida nenhuma que o 5G, principalmente com cloud e com AI, vão ser o trio ali que eu acho que vai transformar mais a sociedade. Excelente, Ana. Se eu puder só fazer um complemento, porque eu achei muito legal o que ela falou do B2C, e outro dia eu ouvi você falar, Ana, da sua experiência com metaverso. aí eu lembrei disso. A gente tem um trabalho que a gente faz há muito tempo em outras tecnologias, já em outras tecnologias, que a gente fala muito da experiência do cliente na casa dele. E a gente começou a discutir faz 2 anos com alguns clientes, com as clientes operadoras, né, que já tinham começaram a investir em 5G para casa, né, principalmente aquele caso de uso famoso, o FWA, né. Assim, a grande verdade é o grita-gol primeiro, né, você vai ter velocidade de fibra no seu celular. A gente acostumou a ter velocidade de fibra, e você vai ter velocidade de fibra no seu celular, só que com mobilidade, vai sair para a rua e tal. Mas existe um conceito que a gente tem trabalhado e a gente tem visto uma resposta muito positiva, que é o on the home, beyond the home and into the metaverse. O que significa isso? Imagina um caso de uso muito simples. Hoje você está aqui usando o seu Wi-Fi. E aí a gente estava discutindo aqui antes desse nosso evento. Poxa, olha, se cair o Wi-Fi aqui, eu conecto o celular e tal. Por que isso tem que ter essa friction da minha parte? Por que eu não posso ter um celular com 5G, com velocidade de fibra, e eu, como cliente da TIM, isso acontece da seguinte forma: eu estou usando o Wi-Fi, eu estou usando o 5G, isso é seamless para mim. Ah, mas olha, qual é a vantagem? A vantagem é que se cair a energia elétrica, o meu Wi-Fi para, mas não para o meu celular. E eu consigo continuar fazendo aquilo que eu faço. Então, isso já me dá uma experiência, já é o on the home. Eu já consigo entender e entregar para o cliente já uma experiência absolutamente muito melhor do que o que ele tem hoje. Eu posso começar a pensar em casos de usos, né, na casa do cliente. O beyond the home por que eu preciso dessa experiência só aqui? Eu não posso começar jogando meu joguinho aqui em VR, né, no PS4, na fibra, e eu saio para a rua e continuo, transfiro, igual você transfere a sua chamada aqui desse aplicativo para o seu celular, transfiro o jogo para o meu celular e saio jogando no transporte público, ou no Uber, ou onde eu quiser, e eu continuo jogando. Então é beyond the home. E aí, para quem já teve a experiência de entrar numa reunião, entrar em alguma imersão real, né, de metaverso, entende, né, que o futuro disso tudo é você realmente começar a ter cada vez mais experiência no metaverso. Então, eu acho que esse passo, né, on the home, beyond the home and into the metaverse, acho que isso vai ser a espinha dorsal, efetivamente, dos casos de uso de B2C diretos. Perfeito, eu concordo totalmente. Vivi essa experiência, assim, algumas vezes, eu acho que, de fato, vai transformar. E consigo ver claramente aqueles números se concretizando, e quando a gente fala de Brasil, gente, é um mercado tão grande, com um apetite enorme para adoção de tecnologia, etc. E se a gente cria uma experiência com pouca fricção, né, como o Paulo falou, uma experiência que seja fluida de fato, o cliente vai adotar. A gente tem um mercado imenso, um mercado que adora tecnologia, que adota a tecnologia muito velozmente, fortemente. Então, se a gente tem essas possibilidades, eu acho que trabalhando juntos para entender o que os clientes querem, entender os problemas a serem resolvidos, a gente, de fato, vai transformar de uma forma muito mais rápida a sociedade. Bom, era isso, Moisés. É isso, pessoal. Vamos lá, acho que... Nosso tempo acabou aqui. É muito curto, né, para falar de 5G, é infinita a possibilidade, mas, assim, que legal que a gente conseguiu bater um papo, mais, assim, para o pessoal que tem algum interesse em entender um pouco mais aí da indústria. Acho que deu para a gente tangibilizar também com os cases que a Ana falou, enfim, acho que é isso. Obrigado pela presença de vocês aí,
e vamos que vamos. Obrigada a vocês pelo convite. Convido aí a entrarem lá no site da TIM, tem algumas dessas experiências que a gente falou aqui, Stellantis, Citrosucos, alguns dos nossos clientes, tem uma companhia mato-grossense dos produtores de algodão, acho que tem bastante coisa acontecendo já, bastante coisa interessante, e aproveitando que a gente está nesse momento do Oracle Fest, né, acho que é importante entender esse momento de trabalhar no ecossistema. Existem muitas possibilidades. O 5G sozinho, ele habilita bastante coisa. O 5G com AI, com cloud, ele é de fato uma disrupção exponencial. Legal. E no final, quem está em telco hoje, às vezes eu falo aqui dentro, na verdade está em todas as indústrias, né? Porque com 5G a gente vai vender para o varejo, a gente vai vender junto para todas as outras indústrias. Então, mídia, entretenimento, a gente está falando de produção ao vivo, a coisa muda muito, mas são possibilidades que acho que a gente, né, Paulo, a gente nem sabe ainda, algumas a gente não sabe. A gente não sabe, tem indústrias que não foram criadas, a gente está vendo hoje a experiência de V2X, não é? Veículo conversando com veículo, e aí na Alemanha o pessoal estava discutindo estrada conversando com estrada conversando com carro, para melhorar a direção assistida, etc. Então, realmente a gente está aqui diante de um potencial imenso de indústrias que não existem para a gente entender e aproveitar. Vamos lá, no final dos anos 90, as pessoas falavam, não, a internet de escada dá conta, para quem investir numa rede isolada, não é? Então, vamos aproveitar e vamos olhar para o 5G como esse grande habilitador de oportunidade de negócio. Só finalizando aqui, Moisés, também no nosso site da Accenture ou no meu LinkedIn, a gente disponibilizou ponto de vista do impacto de negócio do 5G para cada uma das indústrias. Então, eu acho que é super legal. Tem lá para a indústria química, automotiva, agro, utilities. É só entrar lá, dar uma buscadinha, que são bastante curtos, mas resumem realmente o momento de cada uma dessas indústrias e como o 5G vai ajudar na transformação. Muito bom, gente. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez, pessoal. Abraço, gente. Abraço. Tchau, tchau.